Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estou ficando melhor agora que tudo passou, né? Meus gatos já estão bons. Deito com um pouquinho com o olho inchado, mas graças a Deus melhorou muito. Infelizmente, Mini se foi, mas é o ciclo, né? Da nossa vida, né? Isso daqui é uma passagem. No momento, tudo é uma passagem, né? Enquanto não vem o reino de Deus, nós estamos como passageiros nessa terra aqui, inclusive até os filhos da gente pet, né? Entendeu? Eu tava raciocinando aqui. Eu lembro que na minha época de adolescente, né, a gente saía passear. Eu trabalhava em farmácia, trabalhava lá em Votorantim, e eu trabalhava das 11 às 7 da manhã. E durante a noite lá eu conheci muita gente. E essa muita gente eram todos drogados, né? Filho de juiz, filha de delegado, classe média alta. Porém, a minha época de adolescente não era cocaína, era heroína. Tirava-se sangue da veia, misturava, né, com a heroína, com água destilada numa seringa, e essa seringa era compartilhada. Eu posso te dizer que eram meus amigos, porque eu andava no meio deles. Andava no meio deles e todos morreram de HIV. Todos. Tinha o Punk, era amigo meu também, o Punk, porque eu morava no centro da cidade e andava com ele. O Punk era um cara que ele andava de roupa escura, ele tinha um monte de alfinete enfiado pelo corpo, principalmente no rosto, né, tatuado, cabelo raspado, inclusive ele foi assassinado. Ele não era portador de HIV, ele não, mas ele era bem porra louca, era amigo meu. Meus amigos eram tudo drogado, mas eu nunca me droguei. Nunca me droguei. Por que você tinha amigos assim? Porque era o que aceitava a gente. Eles não me discriminavam, não tiravam sarro de mim, me respeitavam. Eles até elogiavam o fato de eu não usar a droga, entendeu? Então eu ficava conversando com eles, né? Porque eles compravam seringa, compravam água destilada na farmácia minha. Aí eles iam, se picavam, entendeu? A partir do momento que eles passavam a me drogar, eu saía de cena, entendeu? E eles mesmos falavam, loirão, chamavam de loirão. Loirão, tá na hora de tu vazar, porque se a polícia baixar aqui, você roda junto. E eu ia embora, né? E confesso que eu só tenho boas recordações deles. Por que você andava no meio deles? Porque eu era cabeça feita. Eu nunca me deixei levar por eles. Ontem eu fui jogar vôlei de areia Cajás com o pessoal do serviço dela. Eu tava conversando com um rapaz lá, eu contei uma história que eu presenciei de uma mãe que teve um filho que entrou nas drogas. E ela disse, não vou perder meu filho pro mundo. Ele foi fazer faculdade, ficou 6 meses em Florianópolis. Esses 6 meses só fez besteira. Perdeu 6 meses da vida porque se drogava. Aí ela trouxe ele de volta. Qual foi a atitude dela? A atitude dela é o seguinte, você quer usar droga, você vai usar dentro de casa. Dentro de casa. Não quero ver você usando na rua. Muita gente criticou, falou você passa a mão na cabeça. Onde já se viu você aceitar isso? Onde já se viu você fazer uma besteira tão grande? Você está apoiando o teu filho? Ela falou, não vou perder meu filho no mundo. E eu vou dizer para vocês que eu presenciei essa história. E essa história hoje, ela está numa reviravolta. Que uma das pessoas que mais causa orgulho para a família é esse jovem.
Qual foi a linha de raciocínio dessa mãe? Se eu falar para ele usar em casa, ele vai na biqueira, ele vai pegar droga, ele vai voltar em casa. Ele vai usar droga aqui. Ele não vai ficar no meio dos outros para rolar tudo quanto é tipo de droga. Porque uma droga leva a outra. A maconha leva a cocaína e a cocaína leva ao crack. Se ficar na biqueira, vai acabar o dinheiro. Gente, eu conheço gente que gastou mais de 20 mil na noite numa biqueira. Então ela controlava meio que o consumo de droga dele. Por quê? Porque ele pegava lá 1 ou 2 pinos, vinha na casa, cheirava e ficava dentro de casa. Sem acesso às outras drogas. Quer fumar maconha? Vai fumar no quintal de casa. E assim essa mãe foi batendo nessa tecla. E o que o filho dela se tornou hoje? Passou no primeiro lugar da USP, Federal de São Paulo. Passou em 2 concursos públicos. Hoje trabalha num fórum. Casado. Bancou o tratamento dela. 200 mil. Infelizmente ela morreu. No dia que ela faleceu, foi o dia do casamento dele no cartório. 2 semanas depois foi o dia do casamento dele, que era para ele estar presente, mas não deu tempo. Onde foi uma festa reservada à família, né? Por causa de querer fazer a vontade da mãe. Ele parou de fumar, bebe socialmente. Ela resgatou esse filho. A pior coisa que tem é você pegar um filho drogado e lançar para o mundo. Não faça isso. Acolha teu filho. Você acolhe o teu filho. Dentro de casa ela tinha o controle de quanto ele usava droga. Eu tiro o chapéu para essa mãe. Não lance aos lobos. Numa biqueira, eles não têm o controle do consumo. Bom dia, Tânia, tudo bem? Numa biqueira é onde eles têm acesso a todo quanto é tipo de droga. E o crack é algo sem volta. O crack, a partir do momento que alguém põe um crack na boca, não tem volta. Eu sei da história de uma ex-concunhada minha, uma moça bonita. Ela era uma morena vistosa. Ela chegava causando e ela gostava do meu ex-cunhado. Bom dia, Vandilza, tudo bem? Ela gostava do meu ex-cunhado e meu ex-cunhado era usuário do crack. Desde a adolescência ela gostava dele. E ela casou, ele casou, entendeu? Aí os dois estavam separados e ele nas drogas, a gente querendo. E ela gostando dele, ela rodeava ele, ela queria ficar com ele. E a gente deu a maior força, por quê? Porque nós falamos assim, ela tinha um bar, ela tinha um carro, ela tinha um Peugeot na época, ela tinha um bar, filho de 5 anos. E a gente deu o maior apoio para que os dois namorassem, para que elas, né, para que ela pudesse ajudar ele a sair das drogas, que é o que a gente estava tentando. Mas só que eu tinha pouco contato com eles, porque eles moravam do outro lado da cidade, né? Muito raro eu ver. Eles vinham às vezes em casa, tudo, né? Aí passou uns dias, eu fazia segurança de madrugada, né? Eu fazia segurança de madrugada com a irmã do cara. Aí um dia andando pelas ruas do Júlio de Mesquita de madrugada, voltando do trabalho, eu vi uma moça num container, fuçando o container. Aí eu peguei e perguntei, né? Pra irmã do cara, eu falei, é fulana? Ela falou, tá aparecendo. Eu falei, mas parece que tá mendiga. Eu falei, ela tá muito mal vestida, ela tá suja. Porque ela é negra. E é fato que a pessoa negra, ela fica branca. Se não cuida da pele, a pele fica branca. E ela tava assim com várias marcas brancas no braço e na perna. Porque ela tava de shorts, camiseta, magra. Ela era gorda, uma gorda vistosa. Tava magra. Eu falei, tá estranha essa história. Resumo da ópera. Ela quis provar pro namorado que ela podia tirar ele da droga, que ele podia parar. Ela experimentou o crack.
numa besteira que ela fez. Ela pagou para ver, ela experimentou o crack. Gente, essa mulher hoje não é nada do que ela era. Magra, esquelética, mendiga, vive de catar reciclável na rua, perdeu o carro, perdeu o filho e perdeu o bar. Ela perdeu a vida dela. E perdeu o namorado dela. Porque ele não quis saber dela. Então, é um caminho sem volta. Se você está com problema com o filho ou com o drogado dentro de casa, não pense que o fato de você abraçar ele e falar, viu, você tá nessa? Eu vou ficar contigo aqui. Mas você vai usar dentro de casa porque eu não quero você andando no meio deles. É o meio de você ajudar teu filho. Porque eu tenho essa história para contar de uma mãe que fez isso e resgatou o filho. E o filho dela hoje é orgulho. Ela não está mais entre nós. Mas o que ela fez está aí para servir de exemplo. É a mesma coisa que você ter uma filha de menor que quer namorar. Tem gente que põe para fora. Tem gente que joga, atira aos lobos. Não, você quer namorar? Namora dentro de casa. A probabilidade da criança ficar grávida é muito menor dentro da tua casa do que você deixar ela ficar na rua com o namorado, dormir na casa do namorado. Entendeu? Porque muitas mães pensam o seguinte, se a mãe deixa dormir em casa, menina não vale nada. Hoje não tem mais esse pensamento. Tem, claro que tem. A minha irmã fez isso com a minha sobrinha. Você quer namorar? Então você vai namorar dentro de casa. Tá aí minha sobrinha aí, 20 e poucos anos, bem resolvida, entendeu? Tem o trabalho dela, segue a vida dela, faz a faculdade dela, porque não tem uma criança, né, para fazer ela pular essa etapa da vida. Porque dentro de casa a mãe monitora, dentro de casa a mãe vê se está sendo espancado ou não, se está sendo bem tratado ou não, se está fazendo besteira ou não, se está se cuidando ou não. Então, para vocês terem um controle da situação, o certo é vocês o que? Abraçar a causa. Porque a oração de uma mãe para Deus, ela tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. A minha irmã orava pelo meu sobrinho. Essa mãe orava pelo filho dela. E a oração chega nos céus. E Deus abre as bênçãos. Mãe, abrace teu filho e joelho no chão. São duas coisas que vai ajudar você a salvar o teu filho do mundo de hoje. Gente, é impressionante como tá fácil. Na minha época, eu andava no grupo dos drogados, né? Porque eu saía do meu trabalho, eles estavam lá, né? Às vezes encontrava com eles, né? Eu morava no centro da cidade, tinha o Trailer Regina que ficava na ponte ali. Era o point, era encontro das prostitutas, dos drogados e de pessoas como eu, né? Entendeu? Que estava fora de casa, que morava no centro da cidade e queria curtir um pouco a vida ali. Não bebia, nunca fui de beber, graças a Deus. Entendeu? Foram raras as vezes que eu amarrei um porre. Minha época, quando a gente saía, que era minha outra turminha, né? Uma turminha do bem, que era como é que é o nome? A Mari Cação, era a Edna da Fran, tinha a Regininha, tinha a Xpita, tinha a Punk, tinha... Nossa, gente, era um grupo muito grande. Estamos tudo velho hoje, né? A Shirley. A gente saía, se encontrava na praça, Fernando Prestes. Gente, era uma cerveja para dividir em 5, porque nem todo mundo tinha dinheiro para tomar cerveja. Então a gente comprava uma cerveja e dividia. Então a gente não ficava bêbado. Droga era algo assim que era escondido. Tinha no nosso meio ali umas pessoas que se prostituíam. Ela saiu com os caras,
né, a troco de cerveja. Uma delas, inclusive, faleceu de HIV. Né, porque aquela época estava, né, anos 80, era desandado. A AIDS ela começou mesmo a ser conhecida nos anos 80. Em 81 começou a aparecer os casos nos Estados Unidos e acho que 85 chegou no Brasil. Né? Tanto é que eles achavam que quem tivesse HIV, se você olhasse para a pessoa, você já estava sendo contaminado. Demorou. Mas enquanto isso não se esclarecia direito, porque foi assim, algo assim que caiu feito uma bomba, né? Que muita gente se contaminou, muita gente. Conheço a história da mulher de um coronel que se contaminou por uma transfusão de sangue de emergência, né? E foi assim, acabou com a vida dela, faleceu. Tive vários amigos aqui que faleceram, muitas pessoas aqui em Sorocaba aqui faleceram de HIV, entendeu? Hoje, graças a Deus, a coisa está controlada, entendeu? Tem o coquetel que faz negativar o vírus, né? Mas na minha época dos anos 80 foi algo assim muito, muito triste. Teve um dos amigos meu que quando ele faleceu, gente, as enfermeiras sofreram porque ele fedia. Era ferida da cabeça aos pés. Fedia carne podre. Se decompôs em vida. Então, abrace teu filho. Não lance ele para o mundo. Não faça isso. Não jogue seu filho na boca dos lobos. Não faça isso. Descobriu que seu filho usa droga? Filho, a mãe tá aqui. Eu vou ajudar você. Entendeu? Você quer usar? Você vai lá, você vai pegar e vai vir aqui. Você vai vir aqui, porque se você não vier, você vai passar vergonha. Se você não vier, eu vou na biqueira com a polícia. Que é o que a mãe fazia com o filho. Então, uma vez eu tava com esse moleque, a gente tava voltando de viagem. Eu tava com esse moleque, eu parei num posto de beira de estrada pra gente, era a hora do almoço, pra gente comer alguma coisa. E ele tava tomando uma latinha de cerveja. Para entrar no posto, não pode entrar com cerveja na mão, né? Você não pode entrar com bebida de fora. Aí ele pegou e parou na porta e tinha 2 rapazes sentados na porta, provavelmente moradores de rua. E ele lá conversando, daí eu vi que a latinha ia e vinha e o cigarro dele ia e vinha. Eu saí lá e falei, entra. Não, porque eu tô aqui com meus amigos conversando. Eu falei, você não tem amigo aqui, você nem conhece, não é amigo. São seres humanos, falei, são seres humanos, não descarto isso. Mas a higiene deles não é igual a tua. Você tá bebendo a latinha com eles, você tá fumando cigarro com eles, por quê? Eu falei, viu? Se eles tiverem HPV na boca, você não sabe onde eles põem a boca. Eles podem ter várias coisas na boca. Eu falei, a higiene deles é diferente da sua, ele não tem acesso. A higiene que você tem, não estou desmerecendo como ser humano. Mas são hábitos e hábitos que ele não tem, que pode pôr a tua vida em risco. Então você dê a cerveja para eles, você deixa o cigarro com eles e você vai entrar comigo. Agora. Porque eu sou uma pessoa muito firme. Quando eu sinto que tem coisa errada. Ele entrou comigo. Que ele entrou comigo, 5 minutos depois para uma viatura de polícia. Enfiou os 2 no camburão. O que eles aprontaram, não sei. Por que eles foram levados, não sei. Mas eu sei que naquela hora esse moleque teve um livramento. Eu falei para ele, olhe para você. Chinelo de dedo, bermudão, camiseta despeiçada, cabeludo, aspecto sujo. Você acha que você não vai rodar junto? Vai eu explicar lá na delegacia que você não tem culpa no cartório, sendo que você tá praticamente quase igual a eles. Com a sua autoestima no pé. Tô errada? Não, você tá certa. Falei, então vigie. Vigie para você não rodar de graça.
Vocês entenderam como é que é? Não pense que vocês vão perder seu filho por prender ele dentro de casa se ele for um drogado. Não pense nisso. Abrace teu filho. Salve teu filho. As más companhias corrompem hábitos úteis. O filho dessa mulher que abraçou ele, ela achava que ele estava seguro. Ele foi criado num condomínio classe média alta. E ele tinha um amigo de infância. Ele cresceu com esse amigo. Ela ia trabalhar, o marido trabalhava e ele ficava na casa. E como é condomínio residencial, tinha a quadra de jogar bola, tudo. E os dois tinham amizade. E foi através desse rapaz, que até hoje é usuário, que está com a vida toda ferrada, que esse moleque veio entrar no mundo das drogas. Começou com uma brincadeira por maconha. E chegou às últimas consequências, graças a Deus, não até o crack. Mas tudo quanto é tipo de droga que vocês imaginam foi experimentado. Quando a mãe dele acordou, ela viu que meu filho tá nessa, preciso resgatar, e resgatou, tá? Hoje o meu vídeo, porque ontem o cara ficou, sabe, ele ficou contra essa história. Ele falou, eu acho isso absurdo. Eu falei, não é absurdo, você tem que ver o resultado das coisas. Eu falei, se você ver o resultado hoje, você vai ver que a procedência dessa mãe foi a correta. Eu falei, porque eu tenho milhões de casos de pais que põem para fora, que fala pro filho assim, ó, você não vai quebrar nada dentro de casa, quer usar droga, saia. Esse filho chegou a quebrar a porta dentro de casa. Deu murro em porta. A porta rachou. Mas a mãe segurou firme. Resgatou o filho, salvou o filho, e hoje o filho é testemunho. Ele não acreditava em Deus. Você falava de Deus, ele dava risada. Hoje ele vai na igreja. Fez promessa com Deus. Quando a mãe dele estava em tratamento, ele fez promessa com Deus. Ele largou o cigarro por promessa. Entendeu? Então eu falo para vocês. Veja o resultado das coisas. Veja o resultado de você lançar o filho ao mundo. E veja o resultado de você abraçar o filho. E tem outros casos mesmo de amiga minha, que eu sei que ela aceita que os filhos usem. E os filhos hoje são todos batizados na igreja. Alguns até já não usam mais. Mas a mãe sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Tá? Tem o caso de uma amiga minha que tem 2 filhas. Uma gostava de fumar uma maconha e a outra usa de tudo. A mais mimada usa de tudo. E a que teve uma vida que o pai desconsiderou, que o padrasto judiava, a menina tá aí, ó. Paga o aluguel dela, tem a casinha dela, vai casar com um bom rapaz. E a outra fica noites e noites na praça da Bandeira. Cada vez mais afundada nas drogas. Isso é muito triste. 2 crianças que eu vi crescer, 2 meninas lindas, vidas diferentes. A que eu achava que ia ser assim, não é. E a que eu imaginei que jamais entrasse, está sendo. Então, gente, esse é o meu recado de hoje. Abrace teu filho. Não entregue ao mundo. Não entregue ao mundo. Abrace o filho, joelho no chão e entregue a Deus. Você vai ter bons resultados. E vai ter a vitória, tá bom? Hoje a minha live de hoje é essa. Que Deus abençoe a todos nós. Um excelente fim de semana. Repleto de bênçãos. Domingo não farei karaokê. Serei jurada de um concurso de karaokê, tá?
Peço direção a Deus, discernimento, sabedoria para poder chegar, né? Que são sonhos que estão ali e que eu faço o meu melhor, tá bom? Fiquem nas bênçãos de Deus, na graça de Jesus, na proteção do Espírito Santo e eu fui.